Você sabe qual é o elemento mais inútil da tabela periódica? Por que os elementos têm os nomes que eles têm? Por que a Argentina se chama Argentina? Por que o mundo é tão triste? Você vai descobrir tudo isso no oráculo de hoje. Isso é uma tabela periódica. Se você lembra das aulas da sexta série, vai saber que a gente usa isso aqui para temperar comida, isso aqui para ficar com uma voz engraçadinha, isso aqui para rir e isso aqui para, bom, respirar. Mas sério, cuidado com o potássio, porque ele em excesso faz seu coração parar, tipo, literalmente parar. É o que eles botam na injeção da meia-noite, sabe? Então maneira. Mas para que a gente usa isso aqui e isso? Não é possível que todos esses elementos sejam assim tão importantes, certo? Algum desses elementos deve ser inútil, certo? Bom, errado. De acordo com os especialistas, não existe elemento inútil. O que existe são elementos que a gente ainda não conhece o bastante para dar uma finalidade prática para eles. Por exemplo, todos esses elementos depois do califórnio são os chamados de superpesados. Elemento superpesado é a sua mãe, é aquele cujo número atômico é maior que 98. Esses elementos superpesados são super instáveis e super raros, quase não sendo encontrados na natureza. Eles geralmente são criados em aceleradores de partículas por meio da colisão de átomos e outros elementos. Os aceleradores de partículas ajudam os cientistas a descobrir quais são os ingredientes básicos na composição de todos os materiais que a gente conhece. Para fazer isso, eles basicamente catapultam os elementos a 19.000 km/h e monitoram o momento exato da colisão. Mas esse é assunto para um outro vídeo. A tabela periódica são os 20 elementos químicos artificiais que vão do estênio ao oganessônio, que só são observados em laboratórios. Aliás, você já parou para pensar em quem decide o nome dos elementos químicos? Quem em sã consciência chamaria qualquer coisa de estênio e oganessônio? Bom, quem escolhe o nome das coisas é quem descobre ela, horas. Aí vai da criatividade da pessoa, lógico. Por exemplo, você pode descobrir um elemento e chamá-lo de Ella Fitzgerald, ou bonequinho da Michelin, ou de a história da cadela lá que é a mais triste do mundo. Por exemplo, cobalto homenageia Kobold, que é um espírito maligno do folclore alemão. Ele ganhou esse nome porque está presente em minérios cuja exploração era tóxica aos trabalhadores. Ok, a gente já sabe do nome, mas e a abreviação? Por que o símbolo da prata, por exemplo, é AG na tabela? Da última vez que eu chequei, a gente não usa as letras A e G na escrita da palavra prata. Mentira. A gente usa, né, menina? Da última vez que eu chequei, a gente não usa as letras AG na escrita da palavra prata. Por ser um metal muito antigo, a gente não sabe ao certo quem o descobriu. Mas os romanos já o chamavam de argentum, e esse se tornou o nome real oficial internacional da prata, daí a abreviação AG na tabela. Falando em prata, lá por 1516, um grupo de exploradores genocidas espanhóis chegou a uma terra e viu um monte de nativos segurando esse material precioso. Eles devem ter dito algo do tipo: Mira, os indiositos estão segurando o argentum em suas manzitas, e eu vou chamar essa terra de Argentina. E assim nasceu a Argentina. Mas voltando aos elementos super pesados, mesmo que a gente encontre uma função para eles, pelo menos por enquanto, produção em larga escala nem pensar. Se formos pensar em preços, por causa do custo de sua produção, esses elementos provavelmente seriam os mais caros do planeta. Todas essas dificuldades acabam fazendo dos elementos super pesados, por enquanto, sem utilidade prática. Eles são produzidos apenas para serem estudados. Mas longe dos superpesados serem elementos inúteis. Não existe elemento inútil. A limitação não está no elemento, ela está em nossa capacidade de entendê-lo para saber onde aplicar. Como diria minha avó, os elementos da tabela periódica são todos perfeitos. O ser humano que é um poço interminável de dor e sofrimento que só vai ter paz quando o Sol explodir e nossa galáxia se fundir com Andrômeda e a gente não tem escapatória e tudo finalmente acabar. Foi uma boa infância. E enquanto o mundo infelizmente não acaba, toda semana o oráculo volta trazendo todo tipo de coisa que você não pode ficar sem saber. Até lá!
Qual?